Tem um placarzinho. Mas então foi a inspiração, né? Porque eu vi aquelas roupas e o jeito de falar é total, cara, de pornô chanchada. Aliás, eu não sei esse termo aí, o que caracteriza. Tem que ter putaria? Tem que ter putaria, Tem que ter, né? Pornô chanchada. É a parte do pornô. Tem que ter humor, um pouco de humor. Tem um pouco de humor. O humor. A chanchada é um humor sexista, né? Da pornô chanchada, né? Que eu acho que tinha um pouco a ver com o que se podia falar no cinema naquele momento, com a ditadura rolando. E acho que o que passava perante os censores era essa coisa meio de sexista, né? Os caras falam, deixa essas putaria aí passando. Se não tiver nada com falando mal de milico, se não tiver nada de subversivo, pode passar. E aí o cinema brasileiro naquele período era um cinema meio alienado da questão política, mas era um cinema muito divertido, eu acho, né? Então, agora, a gente fazia uma sátira disso, porque na época, a gente se conversava, né? Por telefone fixo ainda naquela época. O pessoal nem sabe que isso. Tem moleque que nem sabe que é um telefone fixo. E a gente se ligava e ficava imitando as falas dos filmes que passavam no Sala Especial, no Sexta Sex, que eram as pornô chanchadas. Então a gente ficava imitando os trejeitos dos caras falando um com o outro. A gente ligava um pro outro e ficava falando: ora, seu puto, o que está fazendo aí? E aquilo ficando meio viciado entre a gente, da gente falar um com o outro, igual pornô chanchada. Aí os caras, como a gente ficava fazendo gravação no fundo da casa do Fausto, fazendo sátira de Aqui Agora e tudo mais, já tinha um tempo, aquilo ali já tinha, vamos dizer, já uns 5 anos, já 6 anos que já estava rolando as gravações. Tudo em VHS. Ele e o Fausto tiveram a ideia de fazer os personagens. Sacou? Falar, porra, por que a gente não faz uns personagens de pornô chanchada? Já que a gente fala tanto dessa porra, a sacada foi deles. Entendi. Sacou? Isso vocês tinham quantos anos nessa época aí? Como foi esse comecinho? Acho que eu tinha uns 20 anos por aí, né? Eu tinha 17. Foi 97 isso aí. Então e eu aí, tinha 19 e 20. Vocês moravam perto? Como que era o esquema? Como vocês se conheciam? Comparado com São Paulo, é perto, né? Porque Petrópolis não é tão longe. Não é tão longe assim. Não, tudo a pé. O Filipinho e a família do Fausto e do Franco, eles se conhecem desde que o Filipinho era bebê, né, Filipinho? Na verdade, porque assim, a minha avó e a avó do Fausto foram vizinhas, o avô do Fausto foram vizinhos durante, sei lá, 40, 50 anos. E eu morei, e o Fausto também morou, e o Franco também moraram na casa dos avós. Então a gente se conhece há muito tempo. Eu não lembro direito quando que eu conheci eles. Eu lembro vagamente, uma vez que eu fui na casa deles, eu era muito moleque, e eu brinquei com eles com um braço mecânico, um brinquedo de braço mecânico dos anos 80. Cara, assim. eu acho que eu lembro disso. Lembra? Você apertava assim, a mãozinha uma parada assim, isso é 84. Tá. É uma lembrança mais antiga que eu tenho. Cara, eu lembro disso aí. É a lembrança mais antiga que eu tenho de brincar com eles. Aí, porra, depois, direto, porque era uma casa próxima minha que tinha piscina. Então a gente frequentava muito a casa da avó dele. Entendi. Sacou? E depois ele mudou para um outro bairro. E aí, no que ele mudou para esse outro bairro, ele tinha um cunhado dele que tinha câmera de vídeo. O Sandro. Um abraço, Sandro. Pô, Sandro Ferreira. Puta cara, gente fina pra cacete. Era um cara que levou muita referência pra gente também, lá na época que a gente era moleque. Ele já era mais velho, então levava os sons também pra gente, as paradas... tipo de esporte também, ele era muito viciado em esporte e ele colecionava fita VHS. Então ele era aficionado por cinema, era um cinéfilo. Então ele trazia muita referência de coisa de filme de porrada, era viciado em Steven Seagal, por exemplo. Então era um cara que trazia muita coisa, assim, bagagem de coisa, cultura pop, e NBA... E aí, porra, ele trouxe a câmera de vídeo. Ele que introduziu a câmera de vídeo lá no Fausto. Aquelas pesadonas, aquela... Antigona. Tipo... E ele foi o primeiro... Exato. Lembra dessas câmeras? Essas aí. Ou até maior, eu acho. Né? Essa já é um pouco mais moderna. Não é das primeiras, não. Isso 89. Eu não tava nessa primeira leva. Aí 89 passou, eu fui lá para 93. Ele já não era mais o diretor. Já era o Fausto o diretor. Que aí ele parou de namorar a Bruna, irmã do Fausto. Sei. E aí o Fausto ganhou uma câmera. E aí a gente
o Fausto passou a ter o papel de diretor dos Batutinha. Sacou? Sei. E aí ele falava, não, hoje vamos fazer aqui um... Mas era sem roteiro. Não, hoje vamos fazer aqui uma sátira de aqui agora. E sem corte. Isso. E a gente, puta, ia gravando. Aí eu lembro que teve um que eu pisei na merda do cocô do cachorro dele lá, um Rottweiler. Aí eu tava de Gil Gomes assim. Eu falei, vamos sair daqui, porque eu tô meio abafado aqui e tal. Eu tinha pisado na merda, tava um cheiro de merda tão opressivo que eu não conseguia continuar gravando. E com certeza isso perdeu tudo. Vocês têm alguma coisa dessa época? Não, tem umas coisas guardadas, tem. Cara, que foda. Tem. Porque, pô, fita de VHS vai detonando, né? Não, tem guardado. Que meu pai não guardou direito, embolorou essas merdas. Sabe, tem umas coisas que foram digitalizadas, inclusive pela essa galera que fez o documentário do... Eu vi esse documentário. Eu pedi, falei assim, faz o seguinte, a gente cede material. Mas vocês digitalizam pra gente e mandam. Ah, entendi. Foi Até o uma formato tá diferente, tá aquele formato antigão, né? E aí, quando foi 96... Do 97, por aí, né? Não, que tu foi lá, aquela primeira... Foi 97. 97? Foi. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que o Marco foi gravar, porque eles tinham... Aí eu acho que o Marco pode contar. Tá. Que eles tinham uma parceria, no colégio, já antigaça. Na real, assim, eu e o Fausto, a gente estudava no mesmo colégio, né? Então a gente estava sempre... Começou o nosso humor, inclusive, assim, com lance de cartoon. A gente ficava fazendo caricatura dos outros, né? Zoando os outros no colégio e tal. E tinha um moleque que chamava Medrado, né? E a gente começou a sacanear esse moleque. Aí a gente falou, vamos fazer uma música para ele. Então a gente montou uma banda que chamava Los Medrados. Los Medrados. Só que essa banda não tinha público, né? O público era uma pessoa, que era o Medrado. A gente gravava uma demo tape para entregar pro Medrado depois, né? E humilhar ele com o consentimento dele. Exatamente. Entende? Que trampo para fazer um bullying, cara. E, cara, era uma coisa assim totalmente artesanal, porque a gente não tinha amplificador, né? A gente tinha... O Fausto tinha acabado de ganhar uma guitarra. Então, a gente fazia todo o esquema de gravação de uma forma arcaica. A gente ligava a guitarra no deck do som, né? E gravava uma base de guitarra. Aí depois, a gente copiava de um deck para o outro, gravando uma bateria numa caixa de papelão, marcando a batida. Aí a gente ia fazendo várias gravações de um deck para o outro. Gravava vocal, a gente fazia uma mixagem caseira num aparelho com 2 decks. Cara, que trampo. E aí no final saiu um maior som horrível, com um chiado alto pra caramba, mas funcionava, né? Cara, a gente fazia back vocals, vocal e tal, e fazia o encarte também todo artesanal. A gente fazia... Era engraçado. Era, porque vocês faziam desenhado? Faziam montagem Não, do show do Led Zeppelin, eles no palco do Led Zeppelin, um show que tinha para não sei quantos mil pessoas, né? A gente fazia montagens assim, a gente fazia, na época, com a câmera analógica ainda, a gente media no visorzinho da câmera desse tamanho. É coisa de vagabundo, vamos falar a verdade. O visor da câmera era desse tamanho, a gente calculava mais ou menos o tamanho que a gente ia ficar na foto, né? Tirava a fotografia, depois arranjava recorte de revista lá e montava, né? Recortando mesmo. Então a gente tem foto, a gente fez uma foto da gente com os instrumentos saindo do palco do Led Zeppelin, com um público de milhares de pessoas, assim. E aí tirava umas coisas nada a ver, pegava a revista Caras, tirava foto abraçado com Daniela Mercury, com gente com a Sharon Stone, aleatório, assim. Caralho, cara. E aí, acho que... Então, por conta deles terem essa parceria já musical do colégio, o Fausto comentava, tem um cara lá do colégio, né? Puta, e eu já acabei conhecendo o Marco depois também. Encontrei ele lá na casa do Fausto, falei, o Marco vindo pra gravar, é engraçado. E aí ele acabou passando umas férias também lá na casa de praia do Fausto, que final de ano o Fausto convidava a gente para ir para uma casa que ele tinha na região dos lagos, lá perto de Araruama. Maçambaba, lá perto de Saquarema. E aí o Marco foi para lá também, e aí a gente ficou, o Marco tinha que gravar os vídeos, né? O Marco é engraçado, ele tinha cabelo grande,
Era headbanger, então eu falava, puta, cara, tem um visual engraçado, vai. É que, na realidade, se foi essa parada do Los Medrados, foi tipo um ensaio do processo criativo. Porque a gente escrevia já as letras de música, né? E a música, né? Você deve saber como é, não sei se você já fez música. Já. Você tem que fazer os versos, você tem que se concentrar nas rimas, na palavra que você vai usar, você tem que, né, construir um enredo de uma forma coerente ali. Então a gente quase saía na porrada às vezes. A gente saía de lá, às vezes no final do dia, brigado, né? Eu ia lá para brincar, para escrever adendo de sacanagem. Vocês estavam levando muito a sério, é isso? Não, a gente discutia. Não, tem que botar essa palavra. Não, cara, pô, tu tá querendo botar coisa demais. Não é isso aí. A gente saía, né, tretava e tudo. Mas aí a gente foi aprendendo aquele processo criativo ali, que até depois, quando a gente começou a fazer música, foi a mesma coisa, foi o mesmo processo. Continuou tretando. Continuou tretando. Não, de todo, de massacrante, de tudo. Tem então, jeito. Mas era uma treta de brother ou... Não, cara, mas é normal no processo criativo rolar isso. É inevitável. No coletivo. Se tu cria sozinho, só se tu for esquizofrênico. Aí que briga com você mesmo. Mas, no geral, é normal, cara. Do caralho isso, todo mundo que eu converso que tem grupo... sempre fala a mesma coisa. Os caras do cacete falam, puta quebra-pau. Mas no final de semana seguinte, a gente se ligava, vamos terminar aquele negócio lá, vamos fazer outra música. A gente ia lá e se encontrava. Mas as tretas, você tá falando da música, mas das esquetes também? É igual treta de futebol. Também, esquete também, mesma coisa. Brigar pelo final, brigar pelo roteiro. Cara, brigar às vezes por uma palavra, pelo nome do personagem. Zoando, velho. É sério. Você lembra de alguma, por exemplo? Não, sabe uma coisa que rola muito? Eu falo sempre isso aí, sempre, tipo, campeonato mundial de colocar nome de personagem. Que tipo assim, tu falou assim, é José, aí começa, José Hamilton. José não sei o quê. Hamilton não sei o quê das contas. A gente gostava muito de botar nome composto, com a mesma letra, tipo Dick Dornelli. Tipo super-herói, que nem super-herói. Bruno Braga. Marley. Bruno Braga, né? Inventava nomes assim, era tipo um... E aí a coisa ficava assim, às vezes, tu perdia, às vezes, 15 minutos de trabalho por causa de um nome. Puta que a gente não chegava a tretar por causa disso. Não, disso não, mas assim, muitas coisas pequenas, às vezes, a gente perdeu tempo discutindo, é pequena, mas é tudo trabalho. Claro, cara. Eu acho que... E o processo criativo... A parte artística... Cara, não dá pra você falar que uma coisa é menos importante que a outra, né? Não, cara, e sempre foi produtivo isso. E foi de muito aprendizado, até pra... É um processo até de conhecimento da tua humildade. Você tem que... Tem a hora que você tem que abrir mão. Tem hora que você... tem que brigar. Se você acredita muito, você briga. Aí o cara vem com uma ideia, você fala... Mas também é muito relativo isso, porque uma hora tu pode estar acreditando demais. E aí tá todo mundo falando que não. E aí, que faz? E aí? É muito relativo, cara. Mas assim, mas tinha alguém que dava a palavra final ou era meio... Todo mundo tinha que... Era a maioria? A gente sempre acreditou muito no Fausto, porque ele tinha realmente uma coerência no que ele... De linguagem. Não, ele tinha uma coerência de pensamento.